Olá! Vamos iniciar então o segundo módulo da nossa segunda parte do nosso curso, que possui como título Com o que? Recursos do produto educacional. Vamos falar agora sobre a questão da multimedialidade, a materialização dos recursos modais. No módulo anterior, estudamos em um nível abstrato o que significam os recursos modais, ou seja, os recursos que constituem as mídias contemporâneas em um nível mais fundamental, um nível mais elementar, como o nível visual, o nível auditivo, o nível gestual, o nível espacial e o nível linguístico. Por nível linguístico, estamos nos referindo a questões verbo-textuais, textos escritos e a fala. No nível visual, nós estamos nos referindo a questões relativas a imagens, seja imagens em movimento, como no vídeo, como no cinema, por exemplo, ou sejam imagens estáticas, como uma foto, como numa pintura. No nível auditivo, nós temos sons, como por exemplo as variações sonoras da minha fala, por exemplo, e sons como música, sons como efeitos sonoros de um filme, por exemplo. No nível gestual, estamos nos referindo aos gestos que são empregados numa dança, por exemplo, os gestos são utilizados na fala, que são muito importantes quando estamos nos comunicando verbalmente. No nível espacial, estamos nos referindo tanto no nível mais simples, como a organização de uma sala, que produz determinados sentidos. Uma sala de aula é muito diferente da sala de estar de uma casa, por exemplo. São sentidos que são totalmente distintos. E também podemos falar no nível espacial mais amplo, como a organização da infraestrutura urbana de uma cidade, do plano urbanístico dessa cidade. Ok, todas essas questões nos levaram a pensar, no último módulo, como que as variadas formas de mídia contemporâneas afetam o discurso educacional contemporâneo. Discurso esse que atualmente se vê trespassado por diversas formas de elementos discursivos tecnológicos. Eu tenho um exemplo, por exemplo, do TikTok. Como que essas famosas dancinhas do TikTok, elas afetam aspectos relativos à produção de conteúdo comunicativo por parte dos nossos alunos. E como que, de uma forma ou de outra, direto ou indiretamente, essas grandes plataformas tecnológicas, essas grandes mídias, do ponto de vista do software, elas afetam o discurso educacional. E principalmente como somos pressionados a questões relativas à inovação, a novas tecnologias. E como que é importante haver uma perspectiva pedagógica sólida em relação ao processo de inserção dessas tecnologias dentro do campo educacional. E esse é um dos papéis dos produtos educacionais. Surgir a partir de uma perspectiva pedagógica crítica, uma perspectiva que leva em consideração a dimensão cultural dessas tecnologias. O Pierre Levy nos traz aqui a seguinte afirmação: a cibercultura especifica aqui, cibercultura, cultura cibernética, cultura digital, especifica aqui o conjunto de técnicas, materiais e intelectuais, ou seja, processos educacionais também, de práticas, atitudes, modos de pensamento, de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço. Os nossos alunos, eles têm acesso a incontáveis tipos de hardware, incontáveis tipos de software. Esses tipos de recursos, eles afetam diretamente o modo como as pessoas se relacionam com o mundo, o modo como elas enxergam a si mesmas. Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo do famoso bastão de selfie. A selfie, essa foto que a pessoa tira de si mesma, é uma forma de autorretrato que até o século, sei lá, metade do século XX, até o final da Segunda Guerra Mundial, as pessoas não faziam autorretrato. As pessoas muito raramente tiravam foto de si mesmas. E esse processo, ele surge de maneira muito fluida, muito simples para as pessoas da contemporaneidade. Aqui estamos vendo um exemplo de um show na atualidade. As pessoas muitas vezes estão preocupadas em gravar o show, muito mais preocupadas em gravar do que assistir o próprio show.
Por quê? Elas querem compartilhar essas imagens no YouTube, por exemplo, no TikTok, nas plataformas, Instagram, etc., nas plataformas digitais. E se comunicar com outras pessoas e mostrar que estavam no show. Muito interessante esse aspecto. Aqui nós temos o número de usuários de Instagram em uma projeção para 2025. No ano atual, 2023, nós temos 1,3 bilhões de usuários de Instagram. O Instagram, que é uma das maiores plataformas de redes sociais na atualidade. Aqui nós temos um exemplo de gráfico que indica os cinco países com o maior número de usuários de smartphones. Em milhões, né? A China tem praticamente 1 bilhão de usuários de smartphones. A Índia possui 500 milhões. O Brasil encontra-se mais ou menos em 110, 120 milhões. Porém, aqui nós temos uma outra informação, uma pesquisa da FGV, que indica que no Brasil nós temos mais ou menos 1 milhão de smartphones por habitante. São 242 milhões de celulares inteligentes em uso no Brasil. Adicionando os notebooks e os tablets, são 352 milhões de dispositivos portáteis, ou 1,6 por habitante. Isso nos indica uma quantidade massiva de conteúdo digital consumido diariamente pela população. Até que ponto os processos educacionais dialogam de forma efetiva e de forma responsável, pedagogicamente responsável, com essas tecnologias? Nos é essencial notar que o modo como essas tecnologias funcionam é muito diferente, as tecnologias digitais, da mídia tradicional, por exemplo. Décadas atrás, as mídias que eram onipresentes eram a televisão, o rádio. Com o acesso a computadores cada vez maior, e principalmente smartphones, as pessoas possuem acesso a mídia digital, a conteúdo digital. E esse conteúdo digital, ele opera de maneira totalmente diferente da mídia tradicional. Por exemplo, aqui na esquerda nós temos uma árvore. Na direita, nós temos uma grama. Observe a raiz da grama, como que ela se organiza. Ela se organiza de maneira não hierárquica. Ela se organiza de maneira caótica. Não existe uma hierarquia de organização. A mídia tradicional, ela se organiza de maneira hierárquica. Os usuários dessa mídia, eles se submetem a um grande hub, a um grande núcleo de produção de conteúdo. E muitas vezes, elas não possuem possibilidade de questionar esse núcleo, de dialogar com esse núcleo, de dialogar com outros usuários dessa mídia. Logo, as mídias digitais e, consequentemente, as mídias tradicionais, que foram obrigadas a dialogar com outros níveis de conteúdo digital, eles operam de maneira rizomática. Rizoma no sentido desse tipo de organização, desse tipo de raiz, que não segue hierarquias, que não segue estabelecimentos prévios fixos. Observem, por exemplo, um mapa. Ao você acessar o Uber, você tem acesso a processos em tempo real de elevada complexidade. E isso exige de você uma espécie específica de letramento. Quantos microconhecimentos são necessários, quantas microoperações são necessárias se efetivar para que você acesse o Uber, por exemplo. E é nesse contexto que se opera os multiletramentos, indicando como que esses processos eles podem dialogar com a sala de aula, com os processos educacionais. Observem aqui um plano que indica os níveis de uso de incontáveis usuários em relação ao Twitter. Observe a complexidade desse processo de organização, dessa rede. Logo,
Ao pensarmos em produtos educacionais, nos é central pensarmos sobre como que uma determinada mídia vai organizar determinados processos de comunicação e como que isso possibilitará facilitar o diálogo com os nossos alunos. Novas formas de representação do conhecimento, novas formas de expressão do conhecimento. E essa é uma tarefa que deve ser tomada não a partir de uma fórmula pronta, mas cada mídia possui uma determinada característica. Nós iremos analisar com mais calma cada uma dessas formas de materialização de produtos educacionais no próximo módulo. Nos vemos lá. Tchau, tchau.